Olá pessoal, vamos abordar função e máquina. Máquina, de uma forma geral, possui uma entrada, possui um processo e possui uma saída. Por exemplo, máquina fotográfica. A entrada é a luz, o processo é converter a luz em arquivo digital e como saída eu tenho um arquivo digital. Função também eu posso entender que é uma máquina. Por quê? Assim como na máquina tem entrada, na função a entrada vai ser a variável x. E como na máquina existe uma saída, na função a saída será a variável y. Por exemplo, f de x é igual a 2x menos 5. Esse 2x menos 5 é o processo. Tá? Então aqui na máquina eu tenho um processo qualquer, a função tem um processo específico. Cada função tem um processo. Em particular, essa função é 2x menos 5. Então eu coloquei aqui 2x menos 5, que é o que a máquina faz com a entrada, correto? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui como entrada uma nuvem, tá? Se eu coloco nuvem como entrada na minha função, e aí eu entendo que função é uma máquina que possui entrada, que possui saída e que tem um processo. Em particular, essa função, quando eu dou a entrada x, o que ela faz com o x? Multiplica por 2 e subtrai 5. Se eu coloco nuvem como entrada, ela pega a nuvem, multiplica por 2 e subtrai 5. É exatamente o que ela está fazendo, tá ok? Como eu não consigo melhorar isso daqui mais, a saída vai ser 2 nuvens menos 5, tá? Porque eu não consigo melhorar isso, mas eu entendo que o que a máquina faz com a entrada é multiplicar por 2 e subtrair 5. Eu posso colocar aqui no lugar da nuvem, por exemplo, um número. Eu posso colocar o número 4. Se eu colocar o número 4, eu sei o que eu devo fazer com a entrada. Eu pego a entrada e multiplico por 2 e depois subtraio 5. Então eu pego a entrada, multiplico por 2 e subtraio 5. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 5 vai me dar 3. Tá ok? Eu também posso colocar na entrada letras, por exemplo, x mais 3. Tá? Então eu vou colocar na entrada x mais 3. Olha, o que a máquina vai fazer com a entrada? Ela pega a entrada e multiplica por 2. Então eu vou pegar a entrada e vou multiplicar por 2. E depois o que eu devo fazer? Subtraia 5. Subtraia 5. Aí você aplica a distributiva, 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes 3 vai dar 6, você tem 6 e deve 5, você vai ficar com um saldo de 1. Então perceba, ó, que não importa que seja a entrada, tá? Se a entrada for nuvem, pega a nuvem, multiplica por 2, subtrai 5. Se a entrada for x mais 3, pegue x mais 3, multiplique por 2 e subtraia 5, tá? E aí você consegue determinar a saída. Quando entra número, sai número. Quando entra letras e números, sai letras e números. Tá ok? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, eu vou trabalhar com a função f de x é igual a 2x menos 5. O exercício pede para calcular item A, f de x igual a 0 e B, f de 0. Tá? Então esses dois itens aqui confundem bastante os alunos. Tá? Porque o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, ó. Quando você faz essa leitura, f de x igual a 0 e f de 0, você precisa entender que uma máquina, né, vamos voltar aqui, ó. Uma máquina possui entrada, possui saída. A entrada é x e a saída é y quando eu penso em função. Dessa forma, nesse exercício aqui, ó, f de x igual a 0. A pergunta é, eu conheço a saída ou a entrada? Ok? Uma outra coisa que é importante também é entender o seguinte, que f de x, tá, e y na matemática é a mesma coisa. Então eu posso escrever f de x é igual a 2x menos 5, ou eu posso escrever y é igual a 2x menos 5. Isso são formas equivalentes de escrever a mesma coisa, tá ok? Outra coisa que é importante, ó, f de x, tá? Então eu leio f de x. Esse x aqui, eu entendo que esse x é a entrada, tá ok?
Por outro lado, eu sei que tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, tá, representa na matemática a saída, tá? Que isso daqui na prática é quem? É o nosso y. Então é importante você compreender essa notação matemática, tá ok? Então olha, x representa a entrada. Esse x está dentro do parênteses do lado da f, significa que ele entrou dentro da máquina. Isso daqui vai resultar na saída. Então isso daqui é a notação de saída. Essa f de x na matemática representa y. Então ambas as notações representam saída. Então voltando aqui para o item A, ó, f de x é igual a zero. Então, eu entendo que x, como eu não conheço o valor de x, o que eu não conheço aqui no item A, de fato, é o valor do x, tá? X é desconhecido. Só que esse x entrou dentro da minha máquina e isso daqui é a saída. E essa saída, correto, é igual a zero. Então, quando eu escrevo f de x igual a zero, a matemática está dizendo que a saída é zero, ou y é zero, que também é a saída. Como que eu resolvo isso? Olha, a f de x, que é a saída, tem que ser zero. O processo eu conheço. Quem que é o processo? 2x menos 5. Então, eu vou pegar o 2x menos 5, tá? Que a f de x é igual a 2x menos 5. Vou pegar esse processo e digo que esse processo precisa resultar na saída zero, tá ok? Então, isso vai ficar 2x é igual a zero. A operação inversa da subtração é uma adição, tá? Então, vou transferir para o outro lado com a operação inversa. Isso vai ficar 2x é igual, eu tenho 0 e tenho 5, eu vou ficar com 5 de saldo. Esse 2 vai para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. Isso vai ser uma divisão, tá? Então, de fato, x é igual a 5 sobre 2, tá? No item A, eu não conhecia x e pela notação eu entendo que a saída é zero. Então, quando a saída é zero, quem que deve ser a entrada? A entrada deve ser 5 sobre 2. Tá ok? Com isso, no item B, no lugar do parênteses, eu tenho x. Só que eu estou dizendo que x aqui é zero. Então, eu conheço a entrada. Tá? A entrada eu conheço. O que eu não conheço aqui é a saída. No item B, eu não conheço a saída. Tá? Então, isso daqui é igual a y. E isso daqui eu não conheço, é desconhecido. Então, o que eu desconheço é a saída, tá ok? Porque toda essa notação aqui representa a saída. Eu sei que o zero é o x, mas estando dentro do parênteses acompanhado da f, significa que o zero entrou na minha máquina f. E isso vai resultar na saída, que é a mesma coisa que y, que eu não conheço, tá? Então, vamos resolver este item. Então, vai ficar assim, ó. Vamos pegar aqui quem que é a f de x, tá? A f de x é 2x menos 5. Então, eu vou repetir aqui, ó. F de x é igual a 2x menos 5, tá? F de x é igual a 2x menos 5. Então, perceba o seguinte, ó. Que a sua entrada é zero. Zero está dentro da máquina. Então, eu vou colocar aqui no lugar do x o zero. O que a máquina faz com a entrada? A máquina pega a entrada, multiplica por 2 e subtrai 5. O que a máquina faz com o zero? Pega o zero, multiplica por 2 e subtrai 5. F de 0 é igual. 2 vezes 0 é 0. Você tem 0 e deve 5, você vai ficar devendo 5. Tá? Então, F de 0 é igual a 5 é equivalente a escrever y, porque isso daqui é a saída, é igual a menos 5. Tá ok? Então, de fato, y é igual a menos 5. Que era o que você não conhecia, tá? Então, a leitura é, quando entra 0, a saída vale menos 5. Muito bem. Dando continuidade, ó, temos aí a letra C e a letra D. Vamos ver se realmente entendemos o que está acontecendo. Ó. Toda máquina, tá, possui uma entrada, possui uma saída. A entrada, quando eu penso em função, é a variável x e a saída é a variável y, ok? Então, isso você precisa ter em mente, que a variável de entrada é x, que a variável de saída é y, tá? E aqui no meio
o que eu tenho? Eu tenho o processo. Então, olhando para o item C, observe aqui que esse 3 está no lugar do x. Então, eu conheço a entrada e quero determinar a saída. E no item D, eu não conheço o valor do x, mas eu sei que saiu 3, então eu conheço a saída. Tá ok? Então, partindo dessa ideia, tá? Aqui, isso, x igual a 3 é a entrada, correto? Isso daqui, esse 3 está dentro da máquina. Isso daqui é a notação de saída, que é y. E y eu não conheço. Tá? Então, o que eu não conheço aqui é a saída. Aí eu vou pegar minha função f de x, que é dada por 2x menos 5, tá ok? E aí vai ficar f de x, no lugar do x é 3, né? 3 entrou dentro da máquina. O que a máquina vai fazer com o 3? Vai multiplicar por 2 e vai subtrair 5. Então, f de 3, que é a saída, quando a entrada é 3, é igual a 6. Eu tenho 6 e devo 5, eu fico com 1, tá? F de 3 é a saída, que eu posso representar por y, caso eu queira escrever. Isso é igual a 1. Então, de fato, eu não conhecia a saída é 1 quando a entrada é 3. Essa é a interpretação. Na letra D, eu não conheço a entrada, mas eu sei que a saída vale 3, correto? Porque isso daqui é equivalente a dizer que f de x é a saída, que é y, e isso é igual a 3. Então, o que eu não conheço aqui é quem? Eu não conheço a variável x, que é o que eu coloquei como entrada. Tá? Então, eu coloquei alguma coisa como entrada que eu não sei e tem que sair o número 3. Então, vamos fazer isso. Ó. A f de x, tá? Ela foi definida por 2x menos 5, tá? Que é o processo. Esse processo, dada a entrada x, precisa resultar em 3. Resolvendo isso daqui, vai ficar 2x é igual a 3. Esse menos 5, a operação inversa da subtração é uma adição, tá? Então, isso vai ficar 2x é igual... Eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 8, tá? E x é igual a 8, tá? Esse 2 está multiplicando, ele vai para lá com a operação inversa da multiplicação, ele vira uma divisão, tá? E aí, continuando, você chega à conclusão que o seu x, tá? Que era desconhecido, né? É 8 dividido por 2, que de fato é 4, ok? Então, perceba o seguinte, olha, quando eu coloco x igual a 4 aqui, a saída é 3, tá? E de fato é verdade, eu posso verificar isso, ó. 2 vezes 4 é 8, 8 menos 5 é 3, 3 é igual a 3. Então, de fato, qual era o valor de x para que a saída fosse 3? O valor da entrada é 4. Quando eu coloco 4 como entrada, sai 3. Tá? Então, é dessa forma que eu trabalho com a equação, pensando o que é entrada, o que é saída, e eu sempre conheço o processo. Então, olhando aqui, ó, aqui eu não conheço a saída. O x eu conheço, que é a entrada. E aqui o que eu não conheço é a entrada. A saída é 3. Então, se você consegue identificar o que é entrada e o que é saída, você consegue resolver os seus exercícios de matemática. Tá ok? Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site ou siga-nos nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, ajude-nos com o seu like ou joinha. Lembre-se de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novas aulas. Compartilhe este vídeo e deixe também seus comentários. Isso é muito importante para fortalecer o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.